E aí, pessoa, bora conversar sobre Legends of Tomorrow? Eu andei pensando muito sobre o primeiro vídeo de Legends of Tomorrow e cheguei à conclusão que tá difícil defender essa série. Eu não sou um fã de Arrow. Pra falar a verdade, nunca fui um grande fã do universo DC Comics. E essa série tem algumas coisas no mínimo bagunçadas que merecem ser comentadas. Primeiro, a quantidade de personagens que tem a série. E segundo, alguns personagens eu de fato vou falar pra vocês que eu não gosto. Não tanto dos personagens, mas os atores que fazem os personagens. Os personagens eu não conheço ainda. Eu tenho uma preocupação em relação à quantidade de personagens que tem nessa série. É muita gente, é muito herói. Se fosse uma novela, talvez isso daria tempo para apresentar cada personagem, apresentar a saga de cada personagem, a história que cada personagem desenvolve. Mas numa série, por mais que seja um tempo maior do que um filme, por exemplo, ainda assim eu fico preocupado em relação a se eles vão conseguir dar conta de contar tanta história assim ao longo das temporadas. Não que isso seja impossível. Tem algumas séries que fazem isso, fizeram isso e conseguem muito bem resolver esse problema. Contar uma história interessante lidando com muitos personagens. Heroes é um exemplo disso. Heroes é uma série que, apesar de ter sido cancelada, eu gostava bastante. Eu acho que é uma que contava uma história bem interessante. Teve algumas falhas, alguns problemas, algumas bagunças no meio do caminho, mas lembra, eram muitos personagens, mas a história ela seguia de um jeito interessante. Tinha uma estratégia de como contar essa história lidando com tantos personagens. Logo de cara você sabia que tinha uma explosão que estava para acontecer, que talvez acabasse com o mundo, e você tinha todos os personagens espalhados pelo mundo, e você sabia que todos eles de alguma forma tinham alguma participação na trama. Alguma coisa que aqueles personagens iam fazer ia interferir no resultado final da sequência dos fatos. Então você conseguia acompanhar bem a história de cada personagem, porque todas as histórias de todos os personagens eram relacionadas a um objetivo comum. Então tinha alguma coisa que ligar. Uma outra série que segue a mesma estratégia é Game of Thrones. Se você for pensar, Game of Thrones é uma infinidade de personagens. Eu sou incapaz fisicamente de lembrar o nome de tanto personagem assim, mas você sabe que todos eles estão brigando pelo trono. Aí o que acontece nos dois casos, tanto do Game of Thrones quanto no Heroes? Você tem os personagens, eles estão seguindo por caminhos totalmente apartados, totalmente separados. Um vai por aqui, outro vai por ali. Um tá no Japão, outro tá nos Estados Unidos, no caso do Heroes. Um tá no gelo, o outro tá lá no estrangeiro, no caso do Game of Thrones. Os personagens têm trajetórias totalmente independentes uns dos outros, mas todos perseguindo um objetivo comum. Mas assistindo Flash, assistindo Arrow, eu tenho a esperança de que Legends of Tomorrow vai ter uma estratégia de narração tão legal assim? Não muito. Eu acho mais que Legends of Tomorrow vai ser uma série mais rasa, vai usar os personagens mais como acessórios, então eles não vai ter um grande desenvolvimento. Tem alguns personagens que são bobos pra caramba, por exemplo, o The Atom, que eu nunca tinha ouvido falar desse personagem, eu achei que fosse o Homem-Formiga no primeiro vídeo, mas não é. Ele é um personagem que não me parece ter muita possibilidade de ser desenvolvido. Agora, em relação aos personagens, tem dois personagens que eu não gosto muito. O primeiro vídeo me deixou uma confusão em relação ao Captain Cold e o Wave Hit. Eu achei, quando eu terminei de assistir o vídeo, que os dois personagens eram um só. Eu achei que de alguma forma esse personagem se dividia em dois e ele tinha um lado frio e um lado quente. Mas depois eu acabei pesquisando e descobri que não, que na verdade são dois personagens com dois atores diferentes fazendo e tudo certinho. E justamente por que eu tive essa dúvida? Porque no vídeo tem um ator que aparece, tem um personagem que aparece bem e outro só aparece secundariamente, o Wave Hit. Se você considerar todo o tempo que ele aparece no vídeo, acho que não dá 5 segundos de exposição. Então como é que você vai entender esse personagem? Esse que é o problema. Tem dois personagens que eu não curti muito. Um deles já antecipo que é um pouco de preconceito, eu assumo. Que é eu vou ter que colar. O Wentworth Miller. É o cara do Prison Break. Não simpatizo com esse cara. Eu acho que esse cara não tem empatia. Eu assisti um episódio só de Prison Break. Eu não gostei muito da série, mas todas as vezes que eu ouvia alguém falar sobre a série, todas as vezes que eu entrava em algum site e via as imagens de divulgação da série, eu olho pra cara desse sujeito e não tenho vontade de ver alguma coisa que ele faz. Ele me parece ser um cara meio playboyzinho, tá, sabe? Meio arrogantezinho assim, meio tipo... Não consigo criar empatia com esse personagem. Talvez se eu tivesse acompanhado Prison Break, eu teria mais empatia com ele, mas eu não acompanhei e não tem. Então esse é um personagem que eu acho que tem problema, mas deixa pra lá. Agora, tem um outro personagem que é o inverso dessa moeda. É um ator que eu acho bacana, que eu já vi ele em outras séries, que eu achei muito bacana o trabalho dele em outras séries, mas eu acho que não faz o menor sentido ele estar nessa série. E o nome dessa pessoa é Victor Garber. É o cara que fez o pai da Sydney Bristol em Alias. É um ator bem bacana, ele fez também um engenheiro que construiu o Titanic, no Titanic, aquela versão lá a versão mais famosa, a versão do Leonardo DiCaprio lá. Mas quando no começo do vídeo eu vi esse ator falando, eu achei que ele fosse ser talvez um jornalista, talvez um chefe, talvez, sei lá.
Mas ele é um super-herói. Tipo, ele é um super-herói velho pra caralho, mano. Nada contra, mas não faz sentido. Mas enfim, quem compõe o elenco são eles, eles devem saber o que eles estão fazendo, né? Bom, então nós chegamos à conclusão de que essa série não tem nada de interessante pra mostrar, certo? Não, errado. Existem alguns personagens na série que eu gostei bastante. Uma delas é a Hawkgirl, a Garota Falcão. Eu não conheço muito do histórico da personagem, eu conheço mais essa personagem mais dos desenhos animados mesmo que eu vi na televisão, mas eu simpatizo muito com personagens que voam para começo de conversa. Se eles têm asas, então eu gosto mais ainda. Eu gostaria que tivesse para ela pelo menos um pouco de história sobrando na série, porque é um personagem que me desperta bastante curiosidade. Mas eu acho que o ponto alto da série mesmo é o vilão, o Vandal Savage. É um personagem que eu não conhecia quase nada dele, eu andei dando uma pesquisada e fiquei muito animado com as possibilidades que esse personagem tem. Veja bem, ele é um homem das cavernas. Ele é um homem das cavernas que teve contato com um objeto que veio do espaço que deu a ele o poder de viver para sempre, ele é imortal. Então ele está andando por aí já há milhares de anos, acumulando conhecimento, acumulando experiência. Imagina o que um personagem desse pode fazer? Ele é um vilão tão poderoso, tão interessante, que ele é o motivo pelo qual a equipe de heróis se formou. A equipe se formou para tentar combater esse cara, que lidera um exército poderosíssimo e que sozinho nenhum herói poderia dar conta. Essa, na verdade, é a minha grande expectativa em relação à série, poder conhecer mais esse personagem. Outro ponto que eu achei interessante é o cara que viaja no tempo. Eu queria saber como é que essa história vai acontecer. Será que ele vai ser um personagem recorrente? Eu tenho quase certeza que ele vai ser um personagem recorrente. Eu só tenho dúvida em relação a como que ele vai aparecer na história constantemente. Eu acho que tem duas possibilidades. Uma é que ele vai ser um personagem narrador, um personagem que não aparece fisicamente, mas que entra... É aquela voz que vem da além que aparece no começo e no fim da série para contar alguma história, para esclarecer alguma dúvida em relação aos acontecimentos, ou para criar uma expectativa simplesmente. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que ele apareça realmente fisicamente, tomando parte das histórias. Essa possibilidade eu já acho que é mais perigosa, porque afinal de contas, se ele é um cara que viaja no tempo e sabe das coisas, então isso dá um poder muito grande para a equipe, o poder de antecipar os movimentos, coisa e tal. Então, enfim, toda aquela questão do efeito borboleta que todo mundo já deve estar acostumado. Alguma coisa vai acontecer para tirar ele da história e não deixar a equipe muito super poderosa. Mas agora me diga, o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso é que você é uma pessoa que gosta de séries assim como eu. Então fica por aqui no meu canal, vai lá no Facebook, curte a página, dá uma olhadinha também no site do WordPress, que lá tem algumas matérias em que eu explico melhor algumas coisas. E fica por aí, vamos conversar que vai ser legal. A ideia do canal é bater um papo sobre séries. E hoje foi isso. Por hoje é só, até mais.